Gostaria de cumprimentar a todos aí que assistem o nosso canal, né, no YouTube, que acompanham nossas aulas. Eu sou o professor Daniel Souza e hoje nós estamos aqui para tratar do conceito de decreto, né? Decreto é uma norma jurídica muito peculiar no ordenamento, né, sobretudo na história legislativa e constitucional brasileira, né? E vamos aqui hoje falar, né, alguns traços interessantes com relação ao decreto, né? Primeiro que a Constituição brasileira, seguindo as constituições, né, dos demais países, né, ela estabelece que o Estado brasileiro, né, ele adota um modelo de separação de poderes, né? Todo poder tende à tirania, né, segundo aí os ensinamentos da Revolução Francesa, né? Nós temos que rechaçar qualquer forma de utilização arbitrária do poder, né? Hoje o direito tem que ser um direito legítimo, né? Senão a sociedade não aceita esse direito, e que bom que a sociedade exige hoje um direito legítimo, né? Então o Estado ele é obrigado a se reconfigurar, né? Consequentemente, nós temos a separação de funções e de poderes do Estado, né? Nós temos dentro da organização do Estado, né, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, né? Sendo que essas funções devem ser exercidas, né, segundo o nosso texto constitucional, de uma forma independente e harmônica, né? Existem, claro, uma série de regras que o Supremo Tribunal Federal, né, colaciona e enfrenta todos os dias para poder delimitar, né, qual é a função do executivo, qual é a função do legislativo, qual é a função do judiciário no sistema brasileiro atual, né? Mas fato é que, insisto, é importante também que a ciência do direito, e não só a dogmática constitucional, né, interpretem esse fenômeno do decreto, né? Então, considerando a separação de poderes, né, entre, principalmente nesse aspecto, poder executivo e poder legislativo, nós vamos encontrar o decreto como uma norma jurídica à disposição do poder executivo, né? Nós temos as leis, que são criadas pelo legislador, né, aquele sujeito lá que, de forma colegiada, né, integra o poder legislativo, e nós temos o decreto, né, que, como o próprio nome dele já aponta, é alguém que decreta, é alguém que decide e determina unilateralmente, né, isoladamente, exclusivamente, né, mas alguém que decreta algo e que aquele algo passa a ter um significado, uma relevância para o direito, passa a ser reconhecido como uma norma jurídica, né? O decreto ele é uma norma jurídica expedida pelo chefe do Poder Executivo, né, onde o chefe do Poder Executivo tem, dentre outras, mas principalmente essa norma à sua disposição, né? Interpretando um pouco a teoria da separação de poderes, nós vamos poder visualizar, tá, que o decreto ele cumpre uma função regulamentar e complementar com relação à lei ordinária, né, à legislação que vem do processo legislativo, tá? A ideia é que num processo constitucional, o eleitor ele escolhe os membros do Poder Legislativo e escolhe o chefe do Poder Executivo. E, né, pressupondo aí um bom exercício da cidadania, o eleitor deve ter claro qual é a função que ele delega para cada um, né? Qual é o cargo que ele entrega para cada um, né, dos seus escolhidos. E, consequentemente, qual é o poder jurídico que é dado para cada uma dessas pessoas, né? A função do Poder Executivo é uma e a função do Poder Legislativo é outra. Consequentemente, nós não podemos subverter as funções sob pena que um poder ou outro, né, acabe concentrando atividades demais, né, dentro do seu guarda-chuva jurídico, né, e que, consequentemente, isso configure concentração de poder, né? Isso quem tem muito poder tende a dele abusar, né? Dentro dessa filosofia contemporânea, né, é importante que as leis, se são de responsabilidade do poder legislativo, que sejam por ele elaboradas, né? Em compensação, também é importante que o poder executivo tenha suas prerrogativas de gestão, de administração, né, também respeitadas, né? Por isso é que é tão importante com que um poder respeite os limites do outro, né? E que eles também possam interagir, obviamente, né, para que cada um use o seu poder em conjunto com o outro, para que nós possamos ter, né, um direito vigente, um direito legítimo e um direito que melhore, de certa forma, a vida da nossa sociedade, tá? Dentro dessa estrutura conceitual, nós vamos entender que o decreto cumpre uma função complementar com relação à lei e não ao contrário, né?
A função do decreto, quando cabível, será regulamentar algum tipo de tema tratado pela lei, né? Da mesma forma como a Constituição precisa de uma lei complementar, algumas leis ordinárias também precisam de respectivos decretos, né? A função executiva, né, a função de executar, né, do Poder Executivo, muitas vezes essa execução corresponde à execução de leis, né? Ou seja, garantir a viabilidade e funcionamento de algumas leis. E para isso, né, essa tarefa mais governamental do Poder Executivo, né, não só de criação de normas, mas uma tarefa também de gestão e administração dos bens da coletividade, o Poder Executivo é obrigado a expedir decretos, né, para regulamentar o conteúdo de uma lei, né? Muitas vezes o Congresso Nacional cria leis que garantem direitos, né, mas esses direitos precisam ser materializados com ações concretas, com medidas governamentais, para que esses direitos, por exemplo, cheguem nas pessoas, né? E para isso é necessária a criação de decretos, normas administrativas nas instâncias do Poder Executivo, né? Obviamente, desde que não inovando, né, ou contrariando as leis, para que não se quebre, né, o princípio da separação de poderes, mas complementando, né, detalhando e garantindo, sim, né, não uma contrariedade, mas a sua própria fiel execução. Tá? Então, a ideia do decreto, né, é cumprir uma tarefa secundária, né, viabilizando, né, retirando a lei do papel, né, garantindo aí a sua fiel execução no ordenamento jurídico. Tranquilo? Agradeço aí a atenção de todos.